Atualmente em São Paulo passam pelo metrô cerca de 5 milhões de pessoas todos os dias. São pessoas que se locomovem para trabalhar, estudar e, de modo geral, usufruir do direito delas à cidade. A mobilidade metroviária é apenas um dos aspectos de tal direito, mas se analisarmos só ela atualmente na capital paulista, já podemos encontrar diversos problemas e questões a serem resolvidas. O que é esperado, frente ao papel importante que ela desempenha de possibilitar idas e vindas de pessoas em um sistema interconectado. Refletindo um pouco sobre isso, não seria interessante pensar na expansão de linhas ou construção de novas? Além do fato de o transporte público da região metropolitana de São Paulo não conseguir atender a todos os seus passageiros da forma como deveria ser a correta, ampliar o oferecimento de transporte público pode ainda contribuir com a redução no uso de transporte privado, trazendo vantagens ambientais e, pelo próprio porte e dimensão, mudanças importantes à cidade. E é justamente isso que a expansão da linha 2 verde do metrô está se propondo a trazer como benefício para a cidade de São Paulo. Atualmente, a linha vai da Vila Madalena até a Vila Prudente, a partir de onde o projeto de expansão pretende adicionar mais 8 estações, chegando até a Penha, onde irá se conectar com a linha 3 vermelha, o que é esperado que aconteça até 2026. O projeto, que já está atrasado 8 anos, era de que a expansão fosse até Guarulhos, o que iria totalizar 27 estações. No entanto, o contrato foi suspenso para esse segundo trecho. Segundo o metrô, a expansão da linha verde traria benefícios relacionados à mobilidade, com redução nos custos de transporte e, consequentemente, no número de acidentes. Além disso, reduziria o consumo de combustíveis fósseis em mais de 20 milhões de litros por ano, o que reduziria mais de 40 mil toneladas de poluentes atmosféricos emitidos anualmente, sendo importante isso para o planeta e para as pessoas. O metrô ainda geraria cerca de 3.500 postos de trabalho diretos, sem contar os indiretos. Além disso, seria um bem que beneficiaria mais de 1 milhão de pessoas, que irão usufruir dos mais de 8 quilômetros adicionais que resultarão na linha mais extensa do sistema metroviário paulista. Afinal, a linha verde, ao final da expansão, contará com 23 quilômetros. Tudo isso possibilitado por um investimento de mais de 6 milhões de reais por parte do governo do estado. Tal valor expressivo, claro, são considerando todos os custos com obras e infraestrutura. Mas e os custos ambientais? Será que eles estão sendo considerados? Será que eles vão compensar os benefícios adicionais citados? É justamente nisso que reside o impasse que está acontecendo aqui, no Parque Linear Rapadura, um parque fundado em 2008 aqui na Zona Leste, região esta que seria bastante beneficiada pela expansão. O parque fica localizado bem no meio do trecho da expansão e aqui será um complexo de manutenção e estacionamento da linha 2. É daqui também que sairá, na primeira etapa de escavações, o tatuzão, como são chamadas as tuneladoras, em direção à Vila Prudente. Tudo isso demanda um grande canteiro de obras e, embora tais obras pareçam agora estar a todo vapor, na verdade, se pegarmos a dimensão do empreendimento e os prazos, ela está bem atrasada. Isso se deve, em grande medida, a uma grande e importante questão relativa ao uso desse espaço. O Complexo Rapadura é composto por um parque linear que margeia o córrego de mesmo nome, além da Praça Mauro Broco. Segundo a base de dados do GeoSampa, a área onde está contida a maior parte da Praça Mauro Broco e que termina na várzea do córrego Rapadura, trata-se de uma ZEPAM, uma Zona Especial de Proteção Ambiental, fazendo parte do Plano Municipal de Preservação da Mata Atlântica. O parque abriga árvores ameaçadas de extinção, além de 3 espécies de pássaros na mesma situação. Assim como em outros parques lineares, este também teria sido criado para compor áreas de drenagem que preservariam as enchentes em bacias hidrográficas, neste caso, a bacia do Aricanduva. Porém, é neste mesmo local que se pretende construir uma vala do VSE, um poço de ventilação e saída de emergência, um almoxarifado de peças, uma oficina para a manutenção dos trens e um estacionamento subterrâneo. Logo ao tomar conhecimento do caso a partir de mobilizações de moradores, o Ministério Público do Meio Ambiente de São Paulo abriu um inquérito e, de imediato, recomendou a suspensão do corte das árvores. O Tribunal de Contas do município também tomou conhecimento do caso e, por unanimidade, suspendeu a permissão de uso do espaço cedido pela Subprefeitura de Aricanduva. A evolução do inquérito do MP Ambiental resultou em um parecer técnico que aponta indícios de graves irregularidades no empreendimento, sobretudo na obtenção das licenças ambientais junto à CETESB. Com isso, foi instaurada uma ação civil pública contra o metrô e a CETESB. No entanto, em maio deste ano, o STJ suspendeu a paralisação das obras.
o Parque Linear Rapadura e o Complexo Rapadura de modo geral também terão importante função social, e quem nos conta melhor sobre isso é a pesquisadora Bianca Helena. Estamos aqui agora para conversar um pouquinho com a Bianca Helena César. Ela está desenvolvendo uma pesquisa sobre o complexo Rapadura, que é a questão central do nosso trabalho. E, Bianca, então a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: em linhas gerais, o que está acontecendo no complexo Rapadura? Bom, o Parque Linear Rapadura, ele é uma importante área de lazer da comunidade da Zona Leste de São Paulo, e ele vem sofrendo muitas modificações ao longo dos anos, né? Algumas revitalizações aconteceram por parte do município, mas, sobretudo, os cuidados que ele vem recebendo, eles partem da população, que sempre zelou e preservou muito a vegetação do local. O parque ele é frequentado por moradores que sempre zelaram por esse território que hoje está em muita disputa, né? Então, assim, quando a carta do metrô, que foi endereçada aos moradores, chegou para eles, houve uma comoção muito grande, porque ela avisava que haveria o corte de 355 árvores na Praça Mauro Broco. Além das árvores que seriam cortadas, e foram, porém não em seu número integral, né? O local, que é o Complexo Rapadura, ele abriga 2 sítios arqueológicos e ele abrigava o CDC, que é o Clube da Comunidade. E nesse local havia 2 campos de futebol. O clube de futebol que havia, ele foi construído por iniciativa de um morador que se empenhou durante muitos anos e formou muitos jogadores de futebol na região. E ele sempre teve, então, esse parque muita importância para a comunidade, né? Só que mesmo a Praça Mauro Broco, que fica nos fundos, tendo sido a mais afetada, quando houve o cercamento da área, isso impediu a circulação das pessoas no local. Então, mais ou menos uns 2/3 de todo o complexo linear ele foi impedido de ter acesso, né? Como eu mencionei anteriormente, você está desenvolvendo uma pesquisa sobre o complexo e agora a gente queria saber um pouco sobre o que você trata na sua pesquisa, quais elementos que você aborda. Parece que você colocou bastante coisa sobre a relação da comunidade com o Rapadura, não é isso? Isso. Eu gostaria de agradecer, então, inicialmente, né, para a produção da minha pesquisa, o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, por patrocinar minha pesquisa, que está sendo orientada pelo professor doutor Fábio Bettioli Contel. Na pesquisa, nós procuramos estabelecer, então, uma análise baseada em David Harvey e Milton Santos sobre o quanto essa obra vai interferir, né, e já está interferindo no cotidiano da população do entorno. Então, quando uma obra de envergadura do metrô se estabelece num território que já vem sendo ocupado com a intenção de proporcionar qualidade de vida à população, há um conflito de interesses por quem habita, porque essas pessoas não querem perder a qualidade de vida, que nesse caso o Parque Linear já proporcionava. No entanto, eles também têm interesse na melhor oferta de transporte no território. Além da perda do local durante a construção da obra, que cercou com muros, então, como eu já disse, quase a totalidade, né, 2/3, não tem como dizer que não vai ocorrer a gentrificação, porque vai aumentar o valor dos imóveis, né, a procura e a construção de imóveis aqui no entorno já começou, e de maneira sucinta ele vai expulsar a população pobre do lugar, uma população rica chegar, porque o custo de vida se eleva de uma forma muito acentuada. Como podemos observar, a questão é complexa e envolve impactos importantes que não estão sendo considerados, como se não bastasse o local ser uma área de proteção permanente. Aqui, na Praça Mário Broco, já bastante atingida pelas obras, segundo o IPHAN, se encontra um sítio arqueológico. Isso é o que indica a placa instalada aqui pelo órgão. No caso do Complexo Rapadura, o IPHAN foi acionado pelo Ministério Público para que se posicionasse quanto à existência de um sítio arqueológico no parque. Segundo documentos do Instituto, há no local vestígios de edificações do século XIX. Dessa forma, se percebe o reconhecimento por parte das instituições envolvidas dos possíveis impactos sobre o patrimônio nacional e, consequentemente, sobre a cultura da população. Para o prosseguimento das obras, foram solicitadas algumas condições pelo IPHAN, como a delimitação da área onde é o sítio arqueológico com uma estrutura chamada de BUF e também um reforço da estrutura em que passará a máquina de perfuração do metrô.
com a finalidade de evitar impactos sobre o patrimônio. Portanto, percebe-se que há um prejuízo não só ambiental em si e ao patrimônio, cabendo à avaliação ética ponderar sobre tal prejuízo, entendendo a relação entre nós seres humanos, o meio ambiente, outros seres vivos e as futuras gerações. Estaríamos, à luz de Sartre, sujando as mãos com as escolhas feitas? Ou, a partir do pensamento arendtiano, banalizando o mal, alienados por uma noção de progresso? Todos esses pontos, embora sejam levantados hoje, nos levam a crer que talvez a avaliação ética do problema recaia justamente na ausência de sua realização a priori, ou seja, antes da implantação da política, algo que Henry Schul coloca como fundamental de ser feito. E, para tanto, um ponto que talvez seria importante nesse sentido e que poderia ter ajudado a responder essas perguntas seria conversar com as pessoas que serão impactadas ou que pelo menos representassem interesses e visões diferentes das diretamente envolvidas na expansão do metrô. E é justamente isso que nós fizemos. Eu acredito que a grande questão aqui não seja ter ou não o metrô, né? Porque vai trazer alguns benefícios, vantagens para a região. Mas o porquê de ser aqui nesse espaço, né? Um espaço de proteção ambiental, de proteção permanente. Então, essa região aqui de fato envolveu escolhas, envolveu uma decisão. De que forma vocês acreditam que o metrô, enfim, as pessoas responsáveis pela obra estão enfrentando esse dilema e por que vocês acreditam que eles escolheram aqui e sujar as mãos deles escolhendo aqui exatamente? Por que vocês acreditam que isso tenha acontecido? O metrô ele é importante para a região, nenhum morador questionou isso, né? Mas para nós, assim, um bem público não pode se sobrepor a outro bem público, né? O parque era uma área de uso da comunidade, tinha uma finalidade social importante, né? E o metrô tinha opções que ele não levou em conta porque pensou pura e simplesmente na questão econômica, nos custos da obra, né? Mas ele não pensou e nem levou em conta no custo ambiental que a obra teria. O metrô, a gente não discute a mobilidade urbana, né? Porque é importante realmente, mas a questão do custo da obra e do custo da praça, quanto que custa uma praça? A praça é um terreno ocioso à disposição da prefeitura, do metrô para fazer obra, ou seja, a praça é um terreno público de convivência social. Tinha a opção para ser feita essa obra 2 quarteirões aqui, num terreno ocioso, grande, sem árvores, sem nada, né? E é mais do que uma praça, né? É um parque linear. Uhum. Né? Os parques lineares foram criados exatamente para serem áreas de proteção. E a partir do momento que você faz a opção de destruir um parque, né, também é um desperdício de dinheiro público, porque o parque foi criado em 2008, se eu não me engano, e houve um investimento público, né, para a construção e manutenção desse parque. Né, árvores foram plantadas, o Parque Linear Rapadura é um exemplo bem sucedido de parque linear, né, que houve um reflorestamento inclusive com mata nativa e tudo, e que tudo isso foi desperdiçado na instalação dessa obra. Porque aqui não o local, a gente imagina, né, também a gente especula que possa ter um interesse de uma especulação imobiliária na região, né? E para escolherem fazer a obra no local de preservação ambiental e não um outro muito próximo daqui, que é o terreno de Silo. Uhum. Acho que puxando um pouco o gancho do que vocês falaram, além disso, quando se trata de um espaço público, né, como é aqui, diferente da interferência em espaços diretamente privados, pode ter em mente que cabe apenas uma decisão pública. Geralmente eles são amparados em termos técnicos ou ditos imparciais, quando na verdade a decisão deveria ser tomada conjuntamente, né? Então, ouvindo as partes interessadas, pessoas que pudessem representar os moradores, enfim. Então, vocês foram em algum momento consultados quanto a isso, ouvidos quanto a isso, desde o início do processo, assim? Então, eu acho importante dizer que nem os moradores foram ouvidos, né? E nem os órgãos públicos, porque a intervenção do Parque Linear não consta da documentação do metrô. Ou seja, isso tudo só veio à tona a partir do momento em que os moradores se pronunciaram,
né? Nem mesmo os órgãos da prefeitura sabiam da intervenção no Parque Linear. Isso foi omitido de todos. Essa permissão só foi pedida no começo desse ano, em janeiro de 2021, depois de toda a questão ter sido colocada, né? Então não houve consulta de ninguém. Existem alguns documentos que falam que teve uma consulta pública em 2012, mas eu moro aqui há mais de 20 anos, nunca fui consultado, nunca participei de nenhuma consulta pública, nunca fui chamado para nenhuma reunião. Foi mantido em sigilo esse tempo todo. É uma área aqui que, é um trabalho aqui que parece que tinha assim, realmente uma intenção de não se divulgar e não se espalhar. Quando se fala também dessas questões relativas a progresso, desenvolvimento, urbanização, né, há geralmente esse contraste com a questão ambiental, como se as duas coisas fossem diferentes e não pudessem ser complementadas ou como se elas fossem excludentes, né? Isso não necessariamente é verdade, até porque a gente tem desenvolvimento sustentável, tem várias outras alternativas possíveis, né? E no caso da linha 2, de certa forma, o que pode estar havendo é uma banalização do mal e o mal contra o meio ambiente, contra os próprios seres humanos que se beneficiam muito, né, desse meio ambiente, enfim. Os outros seres vivos também, as futuras gerações. Então, de que forma, diante da forma como está posto, das alternativas que existiam, enfim, vocês acreditam que pode estar havendo de fato tal banalização? De forma vocês acreditam que o meio ambiente, enfim, esse mal está sendo trago para o meio ambiente, para as pessoas? Ah, com certeza, né? Em pleno final, estamos no século XXI, né? Em plena era de aquecimento global, eu acho que toda árvore conta. Você suprimir no coração da cidade, né, 155 árvores, né? Sendo que a intenção inicial era suprimir 372 árvores para instalação de uma linha de metrô. Quando você tinha opções, a questão toda é que existiam opções, né? 200 metros daqui você tem um terreno ocioso, sem finalidade social, de mais de 400 mil metros, né? De área total, 15 mil da prefeitura, poderia ter sido feito lá. Mas a opção deles foi por derrubar as árvores, como se árvores a gente planta e elas nascem de novo. Mas existe uma fauna que depende dessas árvores que foram destruídas, né? Que foram derrubadas, que foram suprimidas, né? Se a gente for fazer um levantamento de todas as árvores que foram derrubadas para a construção dessa linha 2 verde, ou seja, a linha 2 verde é tudo menos verde, né? Porque ela está destruindo o meio ambiente por onde ela passa. Nós estamos num momento aqui que ninguém mais se questiona a importância das árvores para todos, para a vida de todos, para o futuro das novas gerações, para todos. Então, para encerrar aqui, de que forma vocês avaliam a questão como um todo, assim, se quiserem comentar mais algo, e qual o papel também que vocês acreditam que cabe a vocês moradores, né, a nós cidadãos de modo geral, quanto a essa questão? Eu acho, né, que foi um tremendo descaso com a população local. A gente sabe que é um bem público, vai ajudar todo mundo, não só a gente aqui, o metrô. Então, e eu acho que a partir disso seria interessante que tivesse legislação para esse tipo de coisa, para esse tipo de obra não acontecer dessa maneira. E o metrô hoje em dia se aproveita disso, porque hoje parece que ele pode tudo. Acho que nós somos órfãos do poder público, né? As leis, elas até existem, elas não são respeitadas. E os moradores, eles não têm asfalto de nenhuma autoridade quando ele percebe que as leis foram desrespeitadas. O Parque Linear também tem um conselho administrativo, né, que deveria estar vigente, mas desde 2017 não existe conselho no parque. Então, somando isso tudo que eles disseram aqui, eu acho que também tem uma questão que tem que ser levada em conta e é de suma importância, né, que hoje a questão ambiental está em pauta. Está todo mundo falando da Amazônia, da importância de preservar a Amazônia, mas eu acho que isso tudo começa aqui nos municípios, nas cidades, onde tem a grande concentração urbana, e eu acho que é aqui onde a maioria das pessoas estão reunidas que tem que ser dado exemplo, tem que vir de baixo para cima. Uma coisa importante, Flávio, que eu acho que isso fica para gerações futuras, que muitas escolas da região faziam trabalhos aqui sobre o Parque Linear. Eu lembro. Né? Só que eu participei ano passado de algumas escolas que fizeram trabalho sobre a obra. E uma das perguntas que as crianças fizeram para mim é a seguinte: mas se
Se a gente tem que cuidar disso, como pode vir uma empresa e destruir tudo isso? Que resposta que a gente pode dar para essas crianças? Né? Como que o poder público justifica algo dessa magnitude? 155 árvores no chão, né? Um sítio arqueológico em risco de destruição. Que tipo de educação a gente está deixando para os herdeiros desse mundo, né? Como foi falado, embora não tenham sido ouvidos a princípio, o papel dos moradores de não tornarem as decisões públicas como uma fatalidade de fato, ou seja, algo que não poderia e nem poderá ser mudado ou ser diferente, é muito importante. E quem fala da importância desse papel é Marilena Chauí. Para ela, ainda haveria hoje um processo de hipertrofia do espaço privado em contraste com uma diminuição do espaço público. A autora ainda indica que um dos mecanismos utilizados para justificar, por exemplo, a destruição ambiental seria colocá-la como sinal de progresso, invertendo-se assim o verdadeiro significado desta. Tal retorno à realidade, por sua vez, pode vir pela mobilização das pessoas, que ao representarem e ao serem elas também parte da natureza, retiram esta última do espaço de vítima e a devolvem o protagonismo necessário. E é isso que os moradores da região têm buscado fazer. Embora não tenha ocorrido até aquele momento nenhuma audiência pública para discutir o Complexo Rapadura, os moradores sabiam que haveria intervenções nos campos de futebol da Praça Mauro Broco. Por isso, quando a companhia do metrô começou a cercar a praça, não houve estranheza. Somente no dia 18 de agosto de 2020, os moradores tomaram conhecimento da real pretensão do metrô, por meio de uma carta que informava o corte de 372 árvores do local. Imediatamente, os moradores se reuniram e decidiram se manifestar contra esse corte. De lá para cá, houve uma audiência da Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa da Câmara Municipal de São Paulo para ouvir a população a respeito desse tema. A mesma ocorreu tardiamente, apenas em julho deste ano, e não surtiu muito efeito. Além da audiência, foram feitas algumas poucas reuniões com o metrô. Em uma delas, foram levantadas cerca de 60 questões, com dúvidas sobre o impacto que a derrubada teria. Questões essas que não foram respondidas. Tanto, por causa das mobilizações, o muro de cercamento da Praça Mauro Broco foi recuado. Cerca de 210 árvores foram poupadas e o principal, os moradores não ficaram inertes diante da situação, embora tenham sido acusados de fazerem birra pelas árvores. Algo que, inclusive, acaba desestimulando muito deles a continuar a lutar. Mesmo tendo os movimentos surtido efeitos importantes, as obras continuam e convivem, pelo menos por enquanto, com o que restou da fauna e flora local, o que não temos garantia que se sustentará por muito tempo. Afinal, para o metrô, manter a obra parada representa custos e não poderiam perder tempo, pois esse seria valioso. Esse tempo também é valioso para quem depende do uso do metrô, mas será que é o mesmo tempo da natureza? E qual será, portanto, a próxima estação que trilha o progresso, a humanidade e o mundo?